Meus amados da paz do Senhor, amém? Vocês são muito bonitos. Aliás, vocês são muito bonitos. Dá um abraço em quem está do seu lado, diga para ele como foi ontem. Sorria, Jesus te ama. O povo aí do telão, dos telões, né? Vocês que estão aí no telão, vocês não vão perder nada do que está sendo ministrado aqui. Amém? Queridos, sem delonga, porque eu quero ser exato como um relógio suíço. Aleluia. E Deus é tremendo. Daqui a pouco nós seremos tremendamente abençoados. Eu trouxe até uma outra camisa, porque ontem terminou, eu estava muito suado, saí correndo para o hotel. E hoje eu quero ficar aqui para pegar a bênção também da ministração do nosso irmão pastor Lázaro e a banda, né? Eu quero estar aqui também, então vou descer ali, tirar a camisa suada, botar outra e volto para pegar a bênção também. Aleluia, porque eu só saio da igreja depois que eu rapo a última rapinha da panela. O que é meu eu não deixo para os outros. Pega a sua Bíblia comigo, abra comigo a sua Bíblia. Eu pedi para deixar um relógio aqui comigo. E o pastor Gladson, né, pastor? Gladson. Eu fui tomar banho, eu gosto de explicar determinadas coisas, porque eu conheço o adversário, ele não presta. Então, obviamente, quando a gente vai tomar banho, às vezes a gente tira aliança. Eu tiro aliança, para não agarrar sabonete na aliança, o negócio todo. E eu troquei de roupa e vim para a igreja. E a minha aliança ficou no hotel. Quando eu cheguei aqui, pedi o celular do pastor emprestado, o irmão está lá no hotel. Falei, meu irmão, traga a minha aliança para mim, porque vai que alguém olha para o meu dedo, não vê aliança e acha que eu sou sem vergonha, né? Mas que pastor sem vergonha é esse, que não usa aliança e tal? Então daqui a pouquinho a minha aliança está chegando aqui, eu estou botando ela no dedo. Porque o inimigo mete coisa na cabeça dos outros, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 10. Eu sou casado há 20 anos com a mesma mulher, tenho 4 filhos e sou apaixonado por ela. Para você ter uma ideia de quanto eu sou gamado pela minha mulher, eu parei na dela. Eu esvaziei os 4 pneus e furei o estepe. Eu não ando de jeito nenhum. Não ando de jeito nenhum. E tem mais uma coisa, minha filha. Estou me cuidando, porque a Bíblia diz, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então estou fazendo caminhada, estou deixando de jantar, me cuidando, que é para ninguém tomar minha coroa. Capítulo de número 10 do livro de Mateus. Aleluia, já chegou. Pastor lá, aqui ó, minha aliança acabou de chegar, viu que eu estava falando a verdade, ó. Ele não é fininha não, é grossa. Aleluia. Mas mais importante do que essa que a gente traz no dedo é aquela que a gente carrega no coração. Não é verdade? Então, olha só, olha a bênção. Glória a Deus. Hoje eu quero ver quem vai segurar o Espírito Santo aqui nesse lugar. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 7 e 8. E eu vou pedir um pastor, alguém aqui mais próximo, para fazer essa leitura para mim, porque eu esqueci meu óculos também. Eu agora, por questão de vaidade, eu estou usando óculos. É porque é vaidade, a idade vai, o óculos chega. E o número eu consegui decifrar direitinho. O senhor pode fazer para mim, pastor? Então vem aqui. Mateus 10, 7 e 8. Mateus 10, capítulo 7, o verso 8. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Obrigado, meu pastor. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Você que está aí no telão, fique tranquilo, Deus vai te abençoar tremendamente.
Queridos, antes de ministrar sobre milagres, nessa 1 hora de ministração que vou fazer, dentro de 10 minutos eu vou trazer uma palavra que pode ser um divisor de águas para a sua vida. Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Preste atenção, porque é de suma importância. Toda atenção é pouca. Não deixe o inimigo te distrair. Não converse paralelamente agora, porque toda atenção é pouca. Isto é vital para a sua vida. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Durante muitas décadas, nós confundimos conhecer a Deus com conhecimento teológico. E Oséias não estava dizendo, seja bacharel em teologia, tenha título de divindade. Não, Oséias não estava dizendo, ele estava mandando conhecer a Deus. A teologia é de suma importância. Eu sou teólogo também. Porém, não é o que Oséias queria dizer quando ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Porque a teologia nada mais é do que aquilo que o homem pensa acerca de Deus. O que nós sabemos de Deus através da teologia não é nem a poeira dos rastros das passadas do Deus que nós servimos. Os 31.173 versículos da Bíblia não podem aprisionar Deus. Deus não pode ser detido ou retido. Ele é todo poderoso. Isso quer dizer que Ele faz e desfaz e torna a fazer a hora que Ele quiser. Ele é Deus. E ninguém conhece uma pessoa através da sua biografia. Deus é um indivíduo. Deus é uma pessoa. E como qualquer pessoa, para conhecer a Deus, não basta estudar sobre Deus. É preciso ter intimidade com Deus. Porque nós só conhecemos alguém a partir do momento que nós começamos a conviver intensamente com esta pessoa. Até então, nós imaginamos alguma coisa. Agora, quando nós passamos a dormir na casa dessa pessoa, a almoçar com essa pessoa, a jantar com essa pessoa, a estar com essa pessoa todos os dias, então a gente começa a conhecer de fato essa pessoa. Com Deus não é diferente. Ninguém conhece a Deus lendo a Bíblia. A Bíblia é apenas uma referência e uma fonte de alimento para as nossas almas. Nós conhecemos a Deus nos aproximando dele. A Bíblia diz: portanto, chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. À medida que eu me aproximo de Deus, Deus também se aproxima de mim. Eu dou um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na minha direção. Eu me agarro em Deus e Deus se agarra comigo. Eu entro dentro de Deus e Deus entra dentro de mim. E aí se cumpre o que está escrito: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo. Eu vou repetir: pedireis tudo. Eu vou falar pedireis, vocês respondem bem alto lá no telão também. Pedireis? Pedireis? Tudo. Ele não excluiu nada, não ficou exceto nada. Ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se vocês me conhecerem de fato, se vocês aprenderem as minhas manhas, se vocês aprenderem como é que eu me iro, por que eu me revolto, se vocês forem além da letra, se vocês forem além da teologia, se vocês entrarem em mim e deixar que eu entre de fato em vocês,
nada é impossível. Tudo que vocês pedirem será feito pelo Pai que está no céu. Eu vou te citar um exemplo de como as pessoas pensam que conhecem a Deus. O Antigo Testamento, a lei de Moisés, principalmente, o Pentateuco, é uma lei que é de Moisés, mas foi sancionada por Deus. Ou seja, Moisés foi o legislador e Deus o executivo. Deus sancionou aquela lei, aprovou. E a lei de Moisés dizia que o homem que adulterasse e a mulher que adulterasse tinha que morrer apedrejado em praça pública. E todo mundo, até então, que cometeu adultério, foi levado a julgamento e apedrejado em praça pública. Até o dia que um homem chamado Davi, segundo o coração de Deus, cobiçou uma mulher chamada Batseba, adulterou com ela e ainda mandou assassinar o marido dela. Davi, pela Bíblia, pela palavra, pela letra, tinha que ser levado em praça pública junto com Batseba e morto a pedradas como se mata um cachorro. Mas Deus não é como essa sociedade hipócrita em que vivemos. Deus não é como essa comunidade evangélica hipócrita que está espalhada pelo mundo, que vive de aparência e que julga por fatos. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, preste bem atenção, eu vou chegar onde Deus precisa que se chegue. E vou orar e Deus vai fazer milagre aqui agora, antes do Lázaro cantar. Todo fato é uma verdade. Mas Deus não se apega a fato. Porque, apesar de um fato ser uma verdade, nenhum fato é a verdade. A verdade é a somatória final de todos os fatos. Quando Deus olha para um filho dele, Deus não o julga por um fato, por uma ocorrência, por um acontecimento. Deus conhece o princípio, o meio e o final da história da vida de cada um daquele que Ele chama. Mas o homem não. O homem julga por aquilo que ele vê. Então o homem que via Davi adulterando, certamente gritou: tem que morrer apedrejado, porque a Bíblia diz. E Deus então bradou: não faça disso uma linguagem teológica, porque é a minha linguagem antropomórfica. Deus então disse: eu sou Deus que fiz os céus e a terra, eu faço e desfaço. Está escrito que o homem que adultera tem que correr a pedrada? Tá. Pois Davi não vai morrer. Eu vou rasgar isso na vida de Davi, e Davi não vai morrer, Batseba não vai morrer, e o menino do pecado eu não vou deixar nascer, mas ele vai casar com Batseba, vai gerar um filho que vai se assentar no trono dele, vai se chamar Salomão, e vai ser o maior rei que já pisou nessa terra, porque eu sou Deus, e eu não julgo pela aparência. É fato que Davi adulterou, mas não é verdade que Davi fosse um homem adúltero. É fato que no capítulo 9 do livro de Gênesis, Moisés tomou um porre, ficou tão bêbado que perdeu a noção, arrancou a roupa, abriu a porta da tenda e ficou lá nu, vou falar no popular, pelado, expondo a aliança de Deus. Tanto que Cão, filho de Noé, ele censurou o pai. Ele acusou o pai, ele chegou para o irmão e disse assim: vai lá ver o que seu pai está fazendo. Todo crente religioso é assim, ele condena, ele aponta dedo, ele quer condenar, ele quer sentenciar, mas a Bíblia diz que o irmão de Cão, me empresta seu paletó, pega aqui, na ponta dele, não teve coragem nem de olhar o pecado do pai. Entrou de costa comigo aqui, de costa na tenda para não ver a nudez do patriarca. Pegou uma capa
e cobriu seu velho pai e fechou a porta da tenda para que ninguém mais visse o pecado de seu pai. O crente religioso propaga mais o pecado do que a salvação. E o adorador propaga o perdão do sangue derramado na cruz do Calvário, vertido por Jesus Cristo. Aleluia. Mas o que o senhor quer dizer com isso? É que esse Deus que Davi adulterou e ele passou por cima da própria Bíblia, Davi depois mandou fazer uma coisa que no meu conceito humano, na minha visão humana, é insignificante. É por isso que a Bíblia manda conhecer a Deus e não a teologia. É importante a teologia, muito, mas para conhecer a Deus tem que se envolver com Ele. Você sabe aquele filho que sabe o caminho do coração do pai? Tem aquele filho que pede ao pai e não consegue nada, mas tem aquele que sabe o jeitinho certo de falar com o pai. Nós somos pais, é assim ou não é? Tem filho que sabe o jeito de chegar, o jeito de tocar, a hora de falar, o momento certo, porque ele conhece o pai. Ele olha para o semblante do pai, ele sabe se é hora de pedir ou se não é. Ele sabe a hora certinha de chegar e falar: pai, eu estou precisando. Deus é da mesma forma. E as leis espirituais, diga para quem está do seu lado aí no telão também, diga para ele assim: não confunda religiosidade com espiritualidade. As leis espirituais são rígidas, como barras de titânio. Esse mundo físico se desfará. Esses elementos se destroem, até com o próprio tempo, com a corrosão do tempo. Mas o mundo espiritual é imutável, é sólido, é firme. Agora, olhe você, que o Deus, que um adultério pareceu nada aos olhos dele, porque ele inocentou Davi. Davi pagou o preço do pecado, que a consequência do pecado nós temos que pagar, para não sermos condenados com o mundo, está escrito. Davi chamou Joabe e disse assim: Joabe, vá lá e conta meu exército, que eu quero saber quantos homens eu tenho para guardar o meu castelo. Joabe chamou Davi e disse assim: rei, meu senhor, o senhor acha que o senhor está fazendo a coisa certa? Se eu fosse o senhor, não fazia isso não. Vai que Deus se ofende com esse negócio. Vire para quem está do seu lado assim, pergunte para ele assim: sinceramente, para você, o que é mais grave, adulterar ou contar um exército? Aí está. Deus não pensa como você pensa. Deus não vê como nós vemos. Deus não julga como nós julgamos. Deus não averigua como nós averiguamos. Pois o adultério que pareceu nada, Deus não matou ninguém. Davi contou o exército, Deus mandou um anjo numa noite só. Deus matou 185 mil pessoas, porque Davi contou um exército. Dá uma cotovelada em quem está do seu lado e fala com ele assim: vai entender Deus. Agora dá um abraço em quem está do seu lado, diga para ele: me deixa quieto, Deus não julga pela aparência, Deus me aceita do jeito que eu sou. Aleluia! Cuida da sua vida, cuida do seu altar. Então esse Deus, muitas vezes, quando levado a ser compreendido pela razão humana, ele não é entendido. É por isso que os cientistas não creem em Deus. Alguns cientistas não creem em Deus. Por quê? Porque Deus é Deus exatamente porque ninguém pode pegar Deus, levar para um laboratório, colocar num tubo de ensaio e decifrar Deus em uma fórmula algébrica. Ninguém pode provar que Deus existe, assim como ninguém pode provar que Deus não existe. Porque Deus não está à mercê do intelecto humano, fracionado,
quase que irracional. Ele disse: assim como as nuvens são mais altas do que a terra, assim são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Então ninguém pode entender as formas de Deus agir. Por isso, Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser crido, respeitado e temido. Eu não tenho que entender Deus, eu tenho que obedecer. Eu lembro do meu velho pai, Lázaro. Ele mandava eu fazer uma coisa e eu não entendia muito bem. Então, às vezes, eu discordava dele. Eu falava: mas pai, isso assim? Meu pai respondia assim. Muita gente aqui já ouviu esse jargão, porque ele é dos nossos pais de antigamente. Ele diz assim: menino, guarda o que você sabe e faz o que eu te mando. Com Deus é assim. Aleluia. Sacode o bracinho de quem está do seu lado e fala assim: com Deus é assim. Guarda o que você sabe e faz o que Deus te manda, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Sabe o que nos impede de ser abençoados? O nosso intelecto, a nossa razão. Porque Deus nos dá ordem absurda, como deu a Noé. Deus chega para Noé e diz assim: Noé, você vai construir um transatlântico, um navio maior do que o Titanic. Não é um casal, não. São 7 casais de cada animal limpo. Tem gente que prega isso errado. É um casal de cada animal. Olha lá direito, são 7 casais de cada animal limpo. E um de cada animal imundo. Então ele diz assim: olha, você vai construir um transatlântico. Parece que eu estou vendo Noé perguntar a Deus: tudo bem, eu não sou armador, nem nada, nem dono de estaleiro, mas com a mão de obra de quantos mil homens? Ele diz: você, seu filho, Cão, o outro 100 e Jafé. E fica tranquilo que as suas noras vão levar lanche e merenda para vocês de tarde. Eu acho que Noé falou assim: Deus, tudo bem, mas vai levar uns 120 anos para construir um navio desse. E Deus falou assim: quem disse que eu estou com pressa? Aleluia. Sacode o bracinho da pessoa que está do lado e fala assim: está com pressa por quê? Diga para ele: Deus não marca a hora no seu relógio. Ou é no tempo dele, ou não será em tempo algum. Acabou. Então, às vezes, nós analisamos a Bíblia Sagrada e ela nos parece discrepante, pastor. Porque o texto que eu li parece discrepante. Jesus reúne os seus discípulos, mas Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Tem gente que decora as Escrituras. É feito o sistema de ensino mundial hoje. Eu estudei numa época que tinha mestres. Nossos professores não eram professores, eles eram educadores. Eles eram mestres. Eles nos preparavam para a vida. Eles não ensinavam geografia, matemática, ciência, biologia. Eles nos educavam. E hoje nós não temos quase mais educadores. Nós temos professores. E então o negócio é estudar, decorar e passar. E depois sai da faculdade com um canudo de papel na mão e analfa de mãe e teto de pai. Não sabe nada. Só tem um diploma. E é o diplomado acadêmico mais burro do planeta. Tem gente que tem um 4º ano primário e sabe mais que ele. Pergunte a quem está com você: você quer estudar sobre Deus ou conhecer Deus? Eu quero conhecer Deus. Estudar é bom, é importante. Eu já disse. Você está me vendo falar, você já está notando que eu não sou nenhum idiota. Agora, todas as vezes que o homem leva a Deus para o seu mundo, para o seu intelecto, todas as vezes que o homem tenta entender Deus e essa palavra através da sua hipótese,
através da sua cabeça, né? Hipófise é uma das coisas que tem aqui, né? Como bulbo raquiano, cerebelo, neurônios, essas coisas que nos fazem pensar e nos distinguem dos animais. Não é animais irracional, não, porque eu não sou animal, não. Tem gente que admite, não, eu venho de homos, do latim, né? De homem, do latim homus, de onde eles criaram um título chamado Homo Sapiens. Eu não sou Homo Sapiens coisa nenhuma. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sou animal. Eu não sou animal. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sou animal racional coisa nenhuma. Se tem animal irracional, o problema deles. Eu não sou animal racional. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus, adorando a Deus nessa terra e glorificando o seu nome, porque onde quer que eu ande. Aleluia. Então observe bem. Mas quando o homem tenta entender Deus, é aqui que ele perde a bênção. E existe uma coisa que foi divulgada e difundida no nosso meio, chamada falsa modéstia, falsa humildade. Como tem falsos humildes no meio do povo de Deus? Como tem falsos modestos no meio do povo de Deus? Até na hora de orar, nós trocamos as palavras. Sabe por que Deus gostava de Pedro? Porque Pedro era 880. Pedro não ligava para dar mancada. Sabe aquele cidadão que não sabe inglês direito, chega nos Estados Unidos, não tem vergonha de conversar e aprende? E o que tem vergonha de conversar não aprende? Pedro era daquele que não tinha vergonha de dar manota. Pedro não tinha vergonha de pagar mico. O que estava no coração, Pedro cuspia pela boca. Isso chama-se autenticidade, que é o que fugiu da sociedade. As pessoas são falsas, as pessoas trocam as palavras, sentem uma coisa e falam outra, acham feio e dizem está lindo, elegante. Ah, meu Deus! Mas Pedro era autêntico. Pedro tinha largado um barco para seguir a Jesus e foi lá em Jesus falar com Jesus. Pastor presidente, né? Vai simbolizar Jesus. Jesus, queria saber uma coisa do senhor, porque Pedro era assim, matuto. Pedro não tinha escolaridade, era um pescador, então ele falava do jeito dele. Pedro era bronco. Jesus, eu quero saber de uma coisa. E nós que largamos tudo para te servir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Vira para quem está do seu lado e pergunta para ele assim, você teria coragem de falar assim com Jesus? Pedro falou, pera lá, já tem 2 anos que eu estou atrás desse homem, eu tinha um barco de pesca, eu larguei minha empresa, larguei meu barco, estou andando atrás desse homem, o que eu vou ganhar com isso? Você acha que Jesus se ofendeu? Não, Jesus gostou da honestidade de Pedro. Jesus respondeu assim, dizendo, olha, não há quem tenha deixado pai, mãe, negócios, terrenos, amigos, que não receba 100 vezes mais, aqui, nesta vida, e no porvir, ainda receberá a vida eterna. Diga comigo assim, é 100 vezes mais aqui. Não, mas nós não fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados que evangelho é para pobre, que crente tem que passar prova. Foi o que nos ensinaram, que crente fiel passa prova. Eu gosto, eu adoro prova. E eu vou te falar a verdade, já faz uns 300 anos que Deus me botou na prova e eu estou dando glória a Deus na prova. Adoro provar camarão, adoro provar lagosta, adoro provar picanha, eu adoro provar comida boa, adoro provar sapato bom, adoro provar roupa boa, adoro provar perfume importado. Eu quero ficar na prova de Deus. E aonde está a falsa modéstia? É que nos ensinaram um evangelho mentiroso, de que Jesus veio só para nos levar no céu. Isso é mentira. Ele disse, olha, antes de vocês irem para o céu, eu tenho para vocês 100 vezes mais aqui.
Vira para quem está do seu lado, aí no telão também, diga para ele, é 100 vezes mais aqui, rapaz. Irmãs, só as irmãs, levanta a mão assim, por gentileza. As irmãs sabem do que eu vou falar. Faz assim, irmã. Chanel. Fala alto, Chanel. Dolce & Gabbana. Ei! Fala, ei! Ei! Aleluia. Então vamos lá, estão pedindo mais. Fala assim, Hugo Boss. Bolsa da Vitor Hugo. E não é da 25 de março, não. Legítima. O melhor dessa terra foi feito para mim. Bate no seu peito e glorifica. Agora, meu irmão, não tem problema. Cada um vive a vida que quer levar. Se você acha que para ser espiritual precisa ser pobre, passar de fome, pagar aluguel atrasado, viver doente, o problema é seu. Você vai para o céu do mesmo jeito. Mas eu abracei o Deus que eu vi na Bíblia. Não é esse Jesus que eles pregaram. Jesus, eu olho para esse Jesus pregado e me dá vontade de dar uma esmola para ele. É por isso que na hora da oferta tem crente que esmola. Ele confunde Deus com o guardador de carro. Pastor, guardador de carro aqui chama flanelinha? Na minha cidade chama flanelinha. É, por aí. Então tá. Flanelinha hoje na minha cidade não aceita R$1 mais não. É de 2 a 5, se der 1 ele risca seu carro. Tem gente que confunde Deus com flanelinha. Vou dar uma oferta para Deus. Aí ele vai lá. Não, Deus não gosta de peixe. Onça também Deus não gosta. Deus não é diretor do IBAMA. Aí ele vai passando. A garça. Aí ele chega no colibri, que nem tem mais o colibri. Vamos pegar a tartaruga. Ele faz assim, ó. Já viu? Amassa desse jeito. Pobre do tesoureiro. Só para desamassar essa nota ele fica 1 hora. Vira para quem está do seu lado e fala com ele, ô irmão, tenha dó, o tesoureiro tem família, irmão, ele precisa dormir também. Na hora de ofertar, chega lá e bota com desprezo, ainda vira a cara para o outro lado e faz assim. Vira para quem está do seu lado e fala com ele assim, Deus não pode ser confundido com flanelinha. Deus não pode ser confundido com um mendigo da rua, que a gente passa, tem dó do mendigo, mete a mão no bolso, vou dar uma esmola para esse mendigo. Observe o texto que eu li, porque aonde os hipócritas e falsos humildes se apegam, porque humildade não está na roupa que se veste, no carro que se tem, na casa que se mora. Existe rico, humilde e pobre soberbo. E a pior coisa que tem é um pobre soberbo. Não tem nada, mas já viu? O rico tem e esconde. Nem parece que tem. O pobre metido a besta chega a andar assim. Compra um relógio Rolex na 25 de março de R$150, falsificado. Nunca fez um curso, nem de mestre Cuca. Arruma um anel de latão, bota uma pedra mentirosa em cima dele e mete no dedo para dizer que é formado. Os púlpitos das igrejas estão lotados de besta, de pastores tolos, que ao invés de mostrar a glória de Deus, quer mostrar anel. Não, e se tem formação ainda está valendo. Eu estou falando daqueles que não têm e compram.
só o que a Bíblia diz. Olha só, eu estou de olho no meu relógio aqui. Pode deixar, não passo meu horário. Diz assim, ó, ide, pregai o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Eles adoram essa parte. De graça recebeste, de graça dai. Vamos lá? De graça recebeste, de graça dai. Vamos? Bem alto. Agora aqui todo mundo em silêncio, deixa eu ver se aquele povo do telão está morto ou está vivo. O telão, de graça recebeste, de graça dai. Bem alto, 1, 2, 3 e já. Dá uma salva de palmas, eles estão vivos. De graça recebeste, de graça dai. Eu estava em Rondônia fazendo um evento. Engraçado que essa pessoa hoje está aqui na minha frente, eu tenho falado isso por alguns lugares. E era um deputado que estava fazendo vários eventos, estava eu, Marco Feliciano, vários cantores do Brasil, os maiores pregadores do Brasil, os maiores cantores do Brasil estavam lá em Rondônia. Aí sentamos para almoçar. O assessor do deputado veio querer puxar conversa comigo. Irmão, se tem um homem que não gosta de fofoca, sou eu. Se tem um homem que não gosta de saber da vida dos outros, sou eu. Porque eu tenho tanto defeito para corrigir na minha, que eu não tenho tempo de saber da sua. Aí o cara vira para mim, estou falando que é com você. O cara vira para mim assim, no meio daquele monte de cantor e pregador, nós estávamos almoçando. Pastor Arlindo, o senhor sabe quanto é que o Lázaro cobrou para vir cantar aqui? Falei, irmão, não sei, não quero saber, e tem rádio quem sabe. Mas ele não queria me perguntar, ele queria aparecer. E usar uma pessoa que estava ausente, isso chama-se covardia. E possivelmente era mentira o que ele falou. Aí ele disse assim, 120 mil. Ele achou que eu ia falar, poxa, que absurdo. Quando ele falou 120 mil, eu falei, cobrou barato. Você estava lá, não foi assim? Na frente dele e dos deputados, falei, cobrou barato. Ele disse, barato demais. Vocês fazem festa aqui nessa cidade, traz um cantor do mundo, cachaceiro, maconheiro, cheirador de cocaína e paga 400 mil reais de cachê para ele. Por que que um servo de Deus não pode receber? Essa é a grande verdade. Por que que alguns crescem com Deus? Diga assim, Deus não morreu só para me levar para o céu. Ele já me deu a salvação. Agora diga assim, agora se eu quiser crer e tomar posse, o melhor dessa terra é meu. Diga assim, ele disse, bate assim no pé, que aonde a planta do meu pé pisar, ele entrega na minha mão. Ele disse que tudo que a minha mão tocar, ele prosperará. Então faz assim com Deus. Fala, espírito de miséria, espírito da roupa velha, demônio do saldão na banca, em nome de Jesus, eu te expulso da minha vida, da minha casa. Saia! Aleluia. De graça recebeste, de graça dai. É aqui que eu vou concluir, aí eu vou fazer uma oração e nós vamos fazer algo por esse trabalho, pela bênção que nós estamos recebendo e por aquilo que é bíblico. Olha o que Jesus, a lista que Jesus fez, ali onde ele disse de graça recebeste, de graça dai. Olha o que está escrito. Pregai o evangelho, de graça recebeste, de graça dai. Curar os enfermos,
de graça recebeste, de graça dai. Ontem dezenas de pessoas foram curadas aqui, vocês viram. Alguém pagou? Se eu fosse médico, teriam pago, caro. Mas é de graça, recebe de graça, não é eu, é Deus. Limpar os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Ressuscitar os mortos, eu contei ontem aqui que a minha esposa morreu no parto da minha segunda filha, eu orei por ela no Hospital São José, no Centro Vitória, e ela ressuscitou na frente da junta médica para a glória de Deus e está viva até hoje. De graça recebeste, de graça dai, não paguei um centavo. Tudo que é bênção espiritual é de graça. Sabe por quê? Mas não é que é de graça, é que era tão caro que eu e você não tínhamos condição de pagar. Então ele veio e morreu e pagou com o sangue dele. Chega de graça, mas custou caro. Não existe de graça. Custou caro, custou a morte dele. Agora, nessa lista que eu li aqui, de graça recebeste, de graça dai, tem carro? Me responda, irmão, tem carro? Tem empresa? Tem dinheiro? Tem casa própria? Então você que decide como é que você quer viver aqui. Porque de graça é cura, língua estranha, poder de Deus, unção. De graça. Só orar e buscar. Jesus pagou o preço por isso. Agora, esse Jesus que disse de graça recebeste, de graça dai, me pega um copo desse aí para mim. Eu preciso de um diácono aqui com um balde. Rapidinho. Jesus disse assim, olha, dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, vos estarão no vosso regaço. Olha aqui, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por quê que muitos servos de Deus vivem na miséria? Porque Deus não é o Deus da miséria. O sujeito está com um carro velho, todo arrebentado, tem uma coragem de colar um adesivo nele, é velho, mas tapado. Ou vontade de dar uma coça. Eu preferia ter um zero financiado, dizer assim, não está pago, mas é zero e Jesus está me ajudando a pagar. Uma inversão de valores, pastor. Porque a prosperidade é diferente de riqueza. Diga comigo, prosperidade é diferente de riqueza. É por isso que você vira e mexe, vê rico dando tiro na cabeça, pulando de edifício, saltando em cima de ponte, porque ele é rico, mas não tem prosperidade. A prosperidade é exatamente o transbordar. Deus disse assim a Abraão, se tu uma bênção. Deus não falou a Abraão, seja abençoado. Ele disse, seja uma bênção. Porque ser abençoado é ter para mim. E ser uma bênção é transbordar em volta de tudo que está à minha volta. É transbordar sobre. Então, olha, a medida que Deus quer colocar é uma boa medida. Então, esse copo está pelo meio. Já é uma boa medida, não é? Você já tem um emprego, você já ganha um salário mínimo, dá pelo menos para você pagar a água, o aluguel, de vez em quando comer uma carinha de segunda. Tá bom, você está indo para o céu, quer mais o quê? Mas ele disse, olha, a medida não é só boa medida, ela é sacudida. Quando você bota grão numa lata e você sacode, o que acontece? Aquele grão assenta e cabe mais. Aí Deus sacode e fala assim, eu vou botar mais um pouco, meu servo é mão aberta. Boa medida sacudida. Aí Deus aperta, recalcada, Deus soca para caber mais. Vira para quem está do seu lado e diga para ele assim, Deus quer te entupir de bênção. Sacudida. Aí cabe mais. Aí Deus vem e enche até a boca. Ó, até a boquinha. Aqui o crente para. Ali ele para, sabe por quê? Porque ele é egoísta. Porque Deus diz assim, olha, o que dá, receberá, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante.
A prosperidade é o transbordar. E sabe por que que muitos não querem transbordar? Porque a medida transbordante, olha aqui, ó, ela não fica dentro de você, ela não fica no copo, ela não fica na sua vida, ela é para quem está do seu lado, é para a obra de Deus, ela é para alguém, é para ser abençoado a vida de uma outra pessoa. Enquanto não aprender a deixar transbordar, a prosperidade não virá. Aplauda forte então a Jesus.